Abra a sua Bíblia. Esse texto aqui é maravilhoso. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 5, versículos 4 a 6. Lucas 5, 4 a 6. Quem encontrou, diga amém. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nosso coração se abre para ouvir tua voz, para receber de ti. Toca-nos o coração, muda, Senhor, a nossa história. Move os céus sobre nós, nos leva ao centro da tua vontade. Esta é minha oração com a tua igreja, e todo o povo de Deus diz amém. Quero falar nesta manhã sobre duas atitudes poderosas. Duas atitudes poderosas. Pois bem, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vamos nos deparar com frustração. Frustração. O que é frustração? É o estado de uma pessoa que foi impedida por outrem ou por si mesma de atingir um objetivo. O que é frustração? Estado emocional de alguém que teve uma expectativa não alcançada. Isso é frustração. Há quem diga que quem não tem expectativa não tem também frustração. É num momento de frustração que Jesus chega. Desilusão, incerteza, infortúnio, podemos dizer assim. Jesus chega. Num momento de frustração, Jesus chega. Logo depois de uma noite inteira de trabalho sem alcançar resultado, sem ter êxito, sem pescar. E pescador que não pesca não serve para trabalhar. Você sai todos os dias com o objetivo de alcançar resultados. É o que a sua empresa, o seu patrão espera. E se você não alcança, você mesmo se frustra. Pois bem, apesar da experiência, expertise, apesar disso ser o ofício de Pedro e seus companheiros, naquele dia, eles fizeram tudo certo, mas deu tudo errado. Fizeram o que tinha para ser feito, mas não alcançaram o resultado. E é nesse momento que Jesus chega. Eu olho para esse texto e eu vejo um pouco do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu vejo um pouco desse momento de quarentena, de crise econômica, de Covid-19, de pandemia, de frustração para muitos.
Eu vejo um pouco disso quando olho para esse texto, ao mesmo tempo que eu vejo Jesus presente conosco. Assim como Jesus chega naquele dia para Pedro, eu acredito que a mão de Deus já está sobre a sua vida. Jesus marcou esse encontro com você, diga amém. Então eu anotei duas atitudes que para mim são poderosas. São simples, mas são poderosas. Qual é a primeira atitude, pastor? Creia na palavra de Deus. Repita isso. Crer na palavra de Deus. Você vai olhar o versículo 4. E Jesus está dizendo: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Jesus está dando uma palavra de orientação. Jesus é claro naquilo que eles precisam fazer. E tudo começa com crer na palavra. Aí alguém vai dizer: pastor, eu estou crendo e nada acontece. O problema é que muita gente quer crer na palavra de Deus, mas também quer crer nas outras coisas. Quer crer em tudo. Eu já ouvi alguém dizendo: pastor, sabe, eu vou na igreja evangélica, mas eu também vou no centro espírita, eu também vou na igreja católica, eu também ouço o tal filósofo, eu também faço isso, eu também faço aquilo, eu também faço terapia. Nada contra uma terapia, um profissional, nada contra isso. Mas escute, tem gente que está crendo em tudo, em todos. Com Deus não é assim. Quando você decide crer naquilo que Ele estabeleceu, você precisa abrir mão de tudo. Aquela deve ser para você a única verdade. Tem crente que crê nos princípios da palavra de Deus, mas também crê numa ideologia. E ele olha para a Bíblia Sagrada e tenta ver uma maneira de defender aquilo que ele também acredita. E não deve ser assim. O padrão de Deus sempre será maior do que o padrão dos homens. A palavra de Deus sempre será maior do que a palavra dos homens. Quando você olha para a palavra de Deus e você resolve crer nela, entenda, é aqui que começa a mudança na sua vida. Eu sempre digo isso e vale a pena repetir. A parte da palavra de Deus que vai se cumprir na sua vida é a parte que você crê. Alguém diga amém. Se você quer viver um milagre, é preciso permitir que a palavra do Senhor entre no seu coração, se torne realidade primeiro dentro de você, naquilo que você é. A palavra liberada por Deus tem o poder de operar um milagre que você está esperando. Você precisa se importar com a palavra que alimenta a sua alma e produz resultado. Não perca tempo com coisas fúteis, passageiras. Olhe para a palavra e entenda: no tempo certo, na hora certa, haverá um resultado por causa da sua fé. A fé que você tem em Deus para resistir às pressões, resistir às afrontas, resistir o dia mal,
A fé que você tem na palavra de Deus, que faz você ser uma pessoa firme, perseverante, esta fé também irá produzir um resultado de vitória na sua vida. O impedimento para viver o melhor de Deus é o nosso pior. O que é, pastor? A incredulidade. Eu vou repetir isso. O impedimento para vivermos o melhor de Deus é o nosso pior. A nossa incredulidade. Jesus chega no lugar onde cresceu, e ele não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Quando eu sou incrédulo, ora, estou dizendo que Deus não pode fazer na minha vida. Mas glória a Deus que você está aqui na Mais de Cristo. E eu sei que há algo resolvido dentro de você. Eu vou crer na palavra de Deus. Eu vou crer. O seu milagre depende da sua fé. E a sua fé depende daquilo que sai da boca de Deus. Depende da palavra de Deus. Não é assim, gente. Tem gente que pensa que se relacionar com a Bíblia é assim. Abre, põe o dedo. Está aqui. Uau! Glória a Deus. Ele abre, põe o dedo. Agora sim. Não, escute. Deus pode pontualmente falar com uma pessoa, ela abrindo o dedo, assim, botando o dedo. Assim, abrindo a Bíblia e botando o dedo. Deus pode falar com uma pessoa pontualmente. Falou até com o meu pai. Falou com o meu pai. Meu pai recebeu uma carta da minha avó, dizendo que era para desconsiderar ser filho dela, porque agora ele era crente. E aí ele colocou o dedo assim, abriu a Bíblia, colocou o dedo, e Deus falou com ele. Ok. Mas o que é se relacionar com a palavra de Deus? A gente lê, e o texto diz: e na sua lei medita de dia e de noite. Às vezes o que você está lendo não faz sentido para o momento que você está vivendo. Mas entenda que o que você está lendo e meditando está formando a palavra de Deus dentro de você. É uma construção que acontece dentro de você, dentro do seu crer. Forma um credo dentro de você, muda quem você é, mexe até com o seu temperamento. Então, como é lindo quando você se relaciona com a palavra de Deus, muda quem você é. Então eu preciso crer. Porque se eu não olhar para a palavra, não me encher da palavra e começar a ouvir todos os tipos de vozes, daqui a pouco eu vou ser levado ao fracasso. Eu vou começar a ser pessimista. Pastor, tem gente que crê dessa forma, que tudo vai dar errado. Tem gente que já começa perdendo. Então diga: eu preciso crer na palavra de Deus. Sabe o que eu acho lindo quando olho para esse texto? Jesus não manda Simão fazer algo que ele não sabia fazer. Jesus manda Simão fazer o que era seu próprio ofício, o que ele estava acostumado a fazer todo dia. Só que agora, era na hora que estava dizendo. A diferença não é se ele sabia fazer ou não. A diferença é que Jesus disse: lança outra vez as redes.
Você está entendendo? Eu vejo dependência do que Jesus diz. Por quê, pastor? Porque a realidade de Pedro é confrontada pela realidade de Deus. Deus sempre vai fazer assim com a gente. Nós estamos fundamentados na nossa verdade. Verdade que é resultado das experiências que a gente teve até hoje. Verdade que é resultado daquilo que a gente está vivendo no nosso cotidiano. É a realidade do nosso tempo. Aí vem Jesus sobre nós dizendo: pois agora vai mudar. Mas como vai mudar? Se até hoje foi assim. Pau que nasce torto não se endireita. Mas Jesus é carpinteiro. Tem algumas coisas que a gente percebe que Deus está pregando peça a nós. Pedro sabia fazer, mas agora não era o quanto ele era bom em fazer o que sabia. Agora a questão é que Jesus lançou uma palavra. Quando Deus fala com você, creia. Quando Deus fala algo sobre a sua vida, creia. Quando Deus fala algo sobre o seu destino, creia. Creia na palavra de Deus e não abra mão disso. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? Eu vejo que a bênção, o milagre não estava no mar, mas na palavra que Jesus disse. O que isso quer dizer, pastor? A origem da bênção de Deus, da provisão de Deus, da prosperidade de Deus sobre a sua vida, não está nas coisas, está na boca dele. Então, quando eu olho para a palavra de Deus e gasto tempo com ela, amando a palavra de Deus, esta palavra se cumpre na minha vida. Diga: a palavra do Senhor vai se cumprir na minha vida. Qual é a segunda atitude, pastor? Obedeça a palavra de Deus. Diga: é preciso obedecer a palavra de Deus. Uma das maiores dificuldades de uma pessoa é obedecer. É obedecer regras, é ser disciplinada. A criança, quando já começa a se sentir gente, a primeira coisa que ela quer é afrontar o pai, afrontar a mãe. Primeiro tem o senso da dependência. Quando começa a engatinhar, vai até ali, olha para trás, para ver se o pai aprova ir mais um pouquinho ou não. E se o pai dá uma recuadinha, a criança corre para o pai novamente. Quando começa a andar, ela vai se encostando pela parede, se segurando nas coisas. E quando está lá na frente, ela olha para trás. E se ela se sentir insegura em relação ao pai ou à mãe ou a quem está ali cuidando, ela vem correndo e quase caindo, e a gente tem que segurar. Mas depois de um certo tempo, e quando chega ali na pré-adolescência, adolescente e tal, ela começa a achar que sabe mais do que a gente. Amém ou não amém? E eu acho que isso até é um instinto bom da parte de Deus. Sabe? É um instinto bom, a independência, para ter as suas próprias experiências, para crescer na vida. Aliás, quando eu vejo uma criança que é muito ativa e tal, aí às vezes eu ouço os parentes dizendo: meu Deus, esse meu filho aqui não tem jeito. Não, Deus já deu espírito de liderança para ela, porque eu era assim. Aleluia. Ai. A gente quer condenar, mas aquilo até é bom.
Mas é uma das maiores dificuldades, obediência. Algumas pessoas até são convencidas da verdade, mas não se submetem à verdade. Tem gente que até crê, mas na hora de obedecer, tropeça. Eu creio, aleluia, o Senhor é comigo, mas na hora de fazer o que Deus está dizendo, e por que isso? Nós nos agarramos ao nosso passado, nós nos agarramos ao que a gente está vivendo agora, e na maioria das vezes nós pensamos que sabemos como sair da situação que estamos enfrentando. Aí vem o Senhor para mandar a gente fazer o que a gente sabe fazer, sendo que a gente sabe que essa hora não dá, que a maré não está para peixe, que não é o momento ideal. E a gente até quer dizer para o Senhor o seguinte: eu sou experimentado, eu já sei que não funciona. Isso é um problema. Glória a Deus quando nós cremos e resolvemos obedecer o que Deus está dizendo. Os princípios da palavra de Deus são para serem obedecidos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que até diz: pastor, faz uma oferta de sacrifício na igreja. Obedeça, faça o que tem que fazer, mesmo quando não está dando certo, mesmo quando a resposta não é do jeito que você está esperando. Faça o que tem que fazer. Por que que melhor é obedecer do que sacrificar? Porque tem gente que tem que sacrificar porque desobedeceu. E se tivesse obedecido, não precisava sacrificar para ter a expiação dos seus pecados. Isso na antiga aliança. Então melhor é obedecer do que sacrificar. Olha o versículo 5 do capítulo 5 de Lucas. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele fala: ó, eu tenho uma realidade para dizer para o senhor. Olha, está ruim, está difícil, trabalhei a noite toda, não tive resultado, não tive êxito, não tive sucesso, o meu trabalho foi nulo, não aconteceu de acordo com o que eu gostaria que acontecesse. Está aqui diante do Senhor está um trabalhador honesto, alguém que dá duro no trabalho, mas que agora está vivendo insucesso, alguém que está lavando as redes porque não tem mais nada para fazer. Mas eu creio nessa palavra que o Senhor disse. Em outras palavras é isso. Mas eu creio no que estás dizendo, e sobre a tua palavra. Não é sobre a minha experiência, não é sobre o quanto eu sei fazer, o quanto eu sou bom, o quanto eu já durante anos faço. Não. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. É tempo de você olhar para a palavra de Deus e dizer: calma aí, eu não vou apenas crer, mas eu vou obedecer. Eu não quero só saber o que Deus pensa sobre mim, mas eu quero me posicionar de acordo com aquilo que Ele pensa. Calma aí, até hoje eu tenho pensado que sou isso, sou aquilo, mas se a Bíblia Sagrada me garante que porque eu conhecia Jesus, agora eu sou filho de Deus, então eu vou me posicionar como filho, não como escravo, eu vou me posicionar como filho.
Diga amém. O segredo é a obediência. Diga, o segredo é a obediência. Se você diz que crê na palavra de Deus, mas não obedece, esse seu crer é medíocre. Porque quando a gente crê com todo o coração, nós vamos até o fim. O que perseverar até o fim será salvo. A bênção de Deus é condicionada ao obedecer. Você vai olhar para Deuteronômio, capítulo 28, e você vai encontrar o seguinte: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. É ouvir, é guardar, é obedecer. A realização das promessas de Deus estão limitadas, estão relacionadas, conectadas com a obediência. E é engraçado porque a gente crê num monte de coisa e às vezes não crê na palavra. Você chega num terreno grande, com uma casinha bonitinha, escrita plantão de vendas. É atendido por um corretor que fala: olha a maquete, a piscina é aqui, essa é a vista que você vai ter. Ó, dá uma baixadinha aqui, tá ali, olha a vista. Ó, um apartamento, como vai ser a foto. Ó, é imagem ilustrativa, mas é mais ou menos assim. Você começa a sonhar com aquele apartamento. E aí, quanto é? 600 mil. Você diz: uau, é apertado para mim, mas eu vou comprar. Vai, vou. Você tem que dar 100 mil agora no ato. Depois você vai pagar tanto por mês, cada 6 meses um balão. E aí depois tem um financiamento bancário de, vamos lá, 300 mil reais. Tá, mas e quando que começa a construção? Não, já começou, você não está vendo, mas os fundamentos foram colocados. Você passa a mão no dinheiro, dá a entrada e fica passando lá naquele terreno para ver a obra ser construída. Você creu no corretor, você creu na construtora, você creu que aquelas pessoas são de boa índole e vão cumprir o contrato que foi assinado. Mas às vezes tem dificuldade de crer no que Deus está falando, de se comprometer com aquilo que Deus está dizendo. Às vezes você acredita mais nas pessoas do que em Deus. Escute, as pessoas podem falhar, Deus não falha. As empresas podem quebrar, Deus não quebra. As pessoas não sabem como vai ser amanhã, elas têm estimativas. Mas quando você lê a palavra, você sabe que com Ele há certeza. Se a trombeta tocar, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Nós temos promessa, nós temos destino e nós precisamos crer que esta é a verdade de Deus a nosso respeito. Diga: eu creio. E eu quero concluir trazendo uma mensagem de esperança para você. O que você quer declarar, pastor? Qual é o conselho que o Senhor nos dá nessa manhã?
Perceba isso. Aumente a sua expectativa. Frustração é o estado que uma pessoa se encontra por expectativas não alcançadas. Não importa como está a sua vida, importa que é uma palavra liberada de Deus a teu favor. Então, aumente a sua expectativa. Está difícil, mas aumente a sua expectativa. Está complicado, mas aumente a sua expectativa. Não permita a frustração prender você, te inibir, obstruir a sua fé. Aumente a sua expectativa. E por quê, pastor? Porque a maior experiência da sua vida está chegando. A maior experiência da sua vida vai acontecer agora, vai acontecer agora. Então aumente a sua expectativa. No versículo 6 de Lucas 5 nós lemos: feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Repare que o texto diz: feito isto. O que foi feito? O que Jesus disse para Pedro fazer. O que é que foi feito? O que Jesus disse para Pedro fazer. Deus falou, faça. Deus está dizendo para você confiar nele, confie. Deus está dizendo para você esperar, espere. Se não tem paz aí no seu coração em relação a isso que você está vivendo, em relação a pessoas, a negócios e tal, ei, meu irmão, mude o rumo da sua vida. Deus está falando aí com você. Quando eu olho para este versículo, quando eu digo aumente a sua expectativa, eu também chego a uma conclusão. Que conclusão é? O milagre sempre será maior do que a estrutura que você tem para receber. Eu vou repetir: o milagre sempre será maior do que a estrutura que você tem para receber. Mais uma vez para você gravar, porque é isso que vai acontecer na sua vida. Talvez você faça a conta, a equação e pense: vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Você coloca tudo no script, você, tá aqui, pastor, é desse jeito que Deus vai fazer. Eu acredito que é assim. Escute o que eu vou dizer, receba essa palavra sobre a sua vida. O milagre que Deus vai trazer sobre a sua vida será maior do que a estrutura que você tem para receber. Você não está preparado, mas não tem problema não. Mesmo assim Deus vai fazer romper na sua vida. Deus vai surpreender você. Eu disse que Deus vai surpreender você. O que Deus tem para você é coisa que você nunca viveu antes. Hoje é dia de colocar a sua fé em prática. Colocar a fé em prática. Quando você sai para trabalhar sabendo que Deus é contigo, está colocando a fé em prática. Quando você abre a sua boca para declarar a palavra de Deus, é colocar a fé em prática. Quando você levanta as suas mãos e começa a adorar, é colocar a fé em prática. Quando você começa a orar dizendo: eu creio na tua palavra foi liberada sobre mim, é colocar a fé em prática. Hoje começa a maior pescaria da sua vida. Hoje começa a maior pescaria da sua vida. Hoje começa o melhor tempo da sua história. Levante a sua mão direita aos céus. Levante aí e diga: hoje começa o melhor tempo da minha vida. Oh meu Deus.
É isso mesmo, no meio dessa frustração chamada Covid-19, pandemia, crise econômica, crise política, crise. No meio disso tudo, Jesus está presente para dizer, para ensinar, para nos posicionar que Ele não depende de condições da terra para definir favor do céu sobre a sua vida. Eu e você não somos vítimas de tudo que está acontecendo. Nós somos protagonistas, porque quem nos chamou sabe como tudo termina. Oh, aleluia! Fique de pé, nós vamos orar.